que sonha prosperidade, produção na propriedade. Por isso sua filosofia, sua pedagogia é integração. Une teoria e prática, faz alternância na educação. Escola Família, a escola que todos desejam, que a gente almeja para ser cidadão. Escola Família, um novo jeito de aprender, de saber viver, nova educação. Quem vive essa pedagogia, unindo escola e família, descobre a integração. A teoria se torna prática, prática é educação. Pai e mãe se tornam mestres, na EFA faz construção. Escola Família, a escola que todos desejam, que a gente almeja para ser cidadão. Escola Família, um novo jeito de aprender, de saber viver, nova educação. Essa semente plantada na agricultura familiar faz nascer nova esperança na escola comunitária, nova semente a brotar, educação libertária, o lema é participar. Escola Família, a escola que todos desejam, que a gente almeja para ser cidadão. Escola Família, um novo jeito de aprender, de saber viver, nova educação. É isso aí, vamos continuar nosso bate-papo. Então, nós trouxemos, né, para a introdução com essa música que o baiano chama, né, de Nova Escola, e dizer que ela retrata, né, também esses tópicos que nós vamos trazer hoje. Cada estrofe tem uma simbologia, né, está ligada à nossa pauta. E trouxemos aqui como pauta do dia, então, refletir sobre a prática educativa e a organização pedagógica dos CEFAS, dos Centros Familiares de Alternância, destacando os 4 pilares, os 4 princípios que a gente já disse para vocês. Pode passar, Leandro. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui, né, para os nossos estudantes, para os nossos monitores, se todos conhecem os 4 pilares da pedagogia da alternância ou os 4 pilares do CEFAS. Porque se não conhecer, precisa de ir atrás e conhecer. Dentro desses pilares está, né, toda a organização da escola. A começar pela associação local, porque a escola ela passa a existir, ela tem o seu início na associação, e o baiano vai falar um pouco disso para nós. A associação busca uma pedagogia, que é a pedagogia da alternância, para realizar, né, a metodologia nesse sistema. Para fazer uma formação integral. Essa formação integral, ela tem, né, diversos instrumentos, as mediações, as dinâmicas, as didáticas, diferentes da escola tradicional. Aqui até, né, ficou desencontrado 1, 2, 3, 2, eu voltei
para destacar o plano de formação e os instrumentos pedagógicos, que isso, numa formação de monitores, é estritamente necessário retomar, saber se todos conhecem, saber se as EFAs estão aplicando, saber em que medida tem esses resultados. Então, a nossa discussão, ela não esgota aqui hoje, a gente vai trazer, né, em termos de pinceladas, mas queria dar essa ênfase, porque o quarto pilar, que é o desenvolvimento do meio, ele só acontece se seguir, né, essa escalada que a gente está vendo aí, uma associação forte, com a pedagogia da alternância sendo realizada, para acontecer formação integral, que naturalmente vai promover o desenvolvimento do meio. E aí isso é questão de prova. Todo mundo precisa, né, de conhecer por esses pilares. Eu já vou pedir para passar para a tela seguinte, Leandro. Pode ir apertando aí, que esse daí é um slide que fez um joguinho, pode isto. Então, ele tem, né, essa visão aí, coloca, foi já estudado, todos os educadores devem conhecer, eu tenho certeza que o pessoal do Piauí é muito bem aplicado, e eu já vi muitas publicações também desse lado aí, né? Preta fez agora há pouco um mestrado, deve ter passado muita coisa para essa turma daí. Então, esse desenho, ele é muito conhecido e foi um dos primeiros gráficos que foi apresentado para mim, né? João Batista Queiroz gostava demais de trabalhar a partir desse gráfico, dizendo, né, das finalidades, que é a formação integral e o desenvolvimento do meio. Por isso surge a Escola Família Agrícola, organizada por uma associação e por meio da pedagogia da alternância. E a gente abre esse momento nosso agora com a fala do Baiano, dizendo para nós da importância de uma associação e de qual é a visão que a gente tem, né, de funcionamento, talvez ideal, de uma associação. E os desafios que nós enfrentamos por aqui, que às vezes vocês não enfrentam por aí no Piauí, mas que a gente quer destacar isso, não é, Baiano? Em que, principalmente nos dias atuais, né, que a gente está vivendo aí, essa situação política nos municípios, né, com os candidatos a prefeito e vereador, a leitura que a nossa sociedade faz hoje, né, em termos de pensar numa sociedade organizada por associações, por movimentos sociais, e nessa forma que as EFAs fazem. Nós lidamos com situações difíceis por aqui, queremos aprender um pouco com vocês, mas a gente precisa de apontar, né, qual é a função da associação e quais são os principais desafios. E eu passo agora para o meu companheiro Baiano, que tem muito a dizer para nós. Então, vamos continuando, né? Abordando aí esse primeiro pilar, a associação. Associação, nós temos associação local, associação estadual e uma associação nacional, né? Então, nós somos um projeto associativo de escola. Então, nós estamos organizados desde a base até a instância nacional. Inclusive, estamos aí preparando o nosso Compab, o segundo Compab, a quinta conferência, né, Preta? Com muita demanda, com muitos desafios, para a gente fortalecer, de fato, essa nossa organização. E, então, quando a gente fala de associação, muitas vezes nós nos preocupamos mais com a questão jurídica. A gente constituir uma entidade jurídica para poder celebrar convênios e garantir o caráter comunitário da Escola Família Agrícola. E aí a gente faz uma associação, junta um pouco de gente, consolida um estatuto e parece que está pronto. E celebra convênio, busca recursos e faz um pouco essa gestão, mais do ponto de vista financeiro. E acaba que a associação, ela não envolve, como está colocado aqui, os pais, as mães, as famílias, os profissionais, nesse processo de pensar esse projeto pedagógico.
Eu costumo dizer que a associação é guardiã da proposta pedagógica, da pedagogia da alternância. Ela não é apenas uma ferramenta jurídica para possibilitar convênios. Nós temos associação mantenedora, muita gente fala assim, né? Então, ela fica como apenas uma entidade jurídica que vai permitir essas parcerias, ora com o Estado, ora com municípios, ora com outras instituições, através do seu CNPJ. Então, a gente corre muito esse risco de ter associações, eu não chamaria de fachada, mas uma associação que, de fato, ela não dialoga com o conjunto das famílias que compõem essa nossa EFA. Então, o nosso grande risco é ter essa associação mais do ponto de vista institucional e não do ponto de vista representativo. Será que as nossas associações representam os anseios das nossas famílias que têm seus filhos e filhas nas escolas, famílias? Então, para mim, é um grande desafio, porque nem sempre a associação consegue dialogar de forma mais permanente com a sua base, que são as famílias que têm seus filhos e filhas nas EFAs. Então, ela, às vezes, fica cumprindo os protocolos regulamentares, estatutários, que é a prestação de conta, uma vez ordinária, uma vez por ano, que é a assembleia de abertura do ano letivo, que é o fechamento do ano letivo. Depois retoma de novo, e a gente vai passando, e corremos o risco de, com esse modelo de associação, criar vários vícios, criar problemas de relacionamento, porque quando uma associação ela não tem esse dinamismo de diálogo permanente com sua base, ela passa apenas a ser uma entidade burocrática e não consegue dar respostas também do ponto de vista da relação da teoria e da prática. E um dos pontos que são fundamentais é a gente construir um modelo de associação que garanta anualmente a formação das famílias. A associação ela tem que ter essa preocupação de que, se as famílias que a compõem não compreendem os instrumentos metodológicos, a pedagogia da alternância, como é que vai acontecer o fazer da sessão família, do lá e cá, como a Cida coloca, né? Como é que isso vai acontecer se as famílias nossas, elas só têm o interesse de mandar os filhos e filhas para a escola, família agrícola, porque é uma escola boa? Muitas vezes a gente pergunta, por que você manda seu filho para a escola, família agrícola? Porque é uma escola boa, é uma escola que tem disciplina, é uma escola que tem isso e aquilo. E pronto, parece que para por aí. Então, a família, e já aconteceu na nossa realidade, do estudante chegar no 3º ano e você encontrar família que diz assim, eu nunca compreendi direito esses instrumentos. Então, isso é grave. Quando os membros da associação, que são as famílias, não compreendem os instrumentos, a pedagogia da alternância vai ficar manca. Ela vai acontecer na sessão escola, mas quando chega na sessão família, muitos vão tratar a sessão família como um espaço de descanso ou um espaço de fazer trabalhos aleatórios da propriedade, sem uma preocupação pedagógica. Então, quando a gente fala de associação, a gente precisa ter em mente que ela é uma ferramenta que vai garantir, sobretudo, os princípios da nossa escola. Por isso que eu acho que é bom separar princípios de pilares, porque nós temos os princípios que norteiam nosso modelo de escola. O princípio, por exemplo, da escola contextualizada, né? O princípio de uma escola que quer formar cidadãos críticos, o princípio agroecológico,
o princípio uma escola dialógica. E, às vezes, são princípios que não estão nos pilares, mas são princípios que norteiam a nossa proposta. Se a gente não pensa na agroecologia, na sustentabilidade, se a gente não pensa na educação crítica libertadora, de uma escola contextualizada, nossa EFA vai ser uma escola convencional, porque ela apenas vai diferenciar porque alterna um tempo escola e um tempo comunidade, mas ela não reflete o que precisa acontecer na sua pedagogia da alternância propriamente dita. Por isso que a gente diz que é importante que cada família que é associada tem que conhecer a proposta pedagógica, que é a pedagogia da alternância. Beleza? Acho que a gente vai passando, né, tudo e depois a gente retorna, não é, Baiano? Eu acho que é melhor assim. Então, outro gráfico, e agora para entrar um pouquinho mais, né, na pedagogia da alternância, e acho de extrema importância isso que o Baiano traz, né, a associação, ela precisa também desses princípios, porque se tem alguém à frente da associação que tem outros ideais, também não serve. Assim como a gente diz, né, que a equipe de monitores, ela precisa de ter uma militância e entender que a associação é a mãe da escola, né, e não é seguir só a linha do governo, do convênio que paga a conta ou de que te emprega e etc. e tal. Então, os princípios, eles vão nortear tanto o trabalho da associação quanto da escola, tanto com as famílias, quanto com a equipe pedagógica, quanto com os estudantes e até os parceiros, né? Que é preciso também uma escolha, entre aspas, de o que é que a gente está buscando e trazendo para dentro dessa associação, para dentro dessa escola. Mas seguindo, então, outro gráfico, né, que é bem conhecido por todo mundo e que são palavras também que vão tendo outros nomes, né, sinônimos, mas o lema, né, de leitura da realidade, de escola, de exercício de uma pedagogia que se faz a partir da realidade. Primeiro, a leitura da realidade, do local onde ela é inserida. E a gente entende como essa pedagogia traz um método eficaz que ele pode ser aplicado em qualquer região. Tanto é que nós estamos trocando experiências aqui, né, com a mesma pedagogia que é aplicada aqui no estado de Goiás, na região aqui do Centro-Oeste, com Piauí, com o Sul, com outros tantos, né, com o Sudeste e outros tantos lugares onde existem os Cefas. Então, entender a pedagogia da alternância não só para a aplicação do plano de estudo, porque ela que é a pedagogia da escola, mas sim um método a ser aplicado em todas as atividades que se vai realizar. Primeiro, uma leitura da realidade. E aí eu tenho certeza que dessas 18 EFAs que estão aí, cada um pensa no seu local e o que vem para esse local. E todos os instrumentos, né, as coisas que aparecem, que são inseridas, elas podem ser aplicadas para fazer esse lema acontecer, né? Observar, refletir, experimentar, ou ver, julgar, agir, ou outra, Gilmar da Amefa gostava muito de dizer, né? Observar, refletir, transformar, né? Agir é ação, reflexão, ação e outras mais. Pode passar para frente, Leandro. Esta aqui é outra, né? Um outro pilar, o pilar seguinte. Nós aí entramos um pouquinho na associação, falamos agora da pedagogia da alternância, que é a pedagogia da teoria e da prática, de lá e cá, é a pedagogia da ação e da reflexão. E quando a gente fala em formação integral, essa é uma palavrinha que ficou na moda, né? Parece que quase toda escola faz formação integral. E virou moda em tudo quanto é lugar, 2 tipos de escola. A escola de tempo integral e a escola militar. Então, a formação integral que é dita no Cefas, ela foi perdendo, né, significado.
com esses tipos de escola. Porque uma escola de tempo integral, a gente não considera que ela faz formação integral. E aqui nós juntamos isso com a pedagogia da alternância, pensando numa educação integral e integrada, né, a todos esses elementos, com a formação técnica, intelectual, científica, profissional, humana, sociológica, política, artística, filosófica, econômica, espiritual, ética, ecológica, agroecológica, orgânica, né, sistêmica e tantos outros nomes que não cabem nessa margarida aí, né, tão colorida. Um girassol talvez representasse isso, né, que é aquele que tem tantas pétalas para nós olharmos. Então, pensar a formação integral não é a mesma formação integral dita em outras escolas, mas uma formação complexa, uma formação contextualizada, uma formação que traz o ser humano mesmo, né, para a cidadania, o exercício, né, a emancipação, a liberdade de expressão, a formação ética e política, que a gente vai perdendo forças. E como o Baiano disse, a escola vai passando a assumir tanto outros ideais e outras coisas que passa a não ser mais uma EFA e não ter, às vezes, essa formação integral realizada na íntegra, como a gente viu acontecer quando se pensou na realização de uma EFA. E todo lugar pode ter aí, né, nessas 18 EFAs, alguma que é mais recente. Mas essa que é mais novinha e mais recente, ela vai buscar lá nos primeiros ideais. Então, a ideologia ela não se perde, por mais que a evolução tecnológica e as modernidades vão acontecendo, a gente não pode deixar perder de vista. Por isso que são tão caros esses pilares, né, e que a gente precisa de centrar com eles. Sim, Baiano. Acho importante essas duas palavras que foram usadas. Primeiro, a pedagogia da alternância. Nós estamos tendo muita educação e oferta de cursos em alternância, né? Então, muita gente diz, não, nossa escola é em alternância. Então, é um risco a gente ficar querendo falar de alternância sem falar de pedagogia de alternância. Porque esse é um método, né? Nós temos um método e que nós temos instrumentos que permitem chamá-la de pedagogia da alternância. Então, é importante que, para ser pedagogia da alternância, tem que estar utilizando os seus pilares e as suas mediações pedagógicas, para, de fato, ela ser uma pedagogia da alternância. E na formação integral, né, olha quantos princípios norteadores dessa formação integral, né? Quantos princípios estão aqui que nós temos que estar antenados, sintonizados para, de fato, construir essa formação integral. E aí nos preocupa quando a gente tem uma turma, talvez até monitores e monitoras numa EFA, que não reflete esses instrumentos, esses princípios. Está na EFA, mas com a preocupação apenas de dar uma aula, com a preocupação apenas de ter um emprego ali. Por isso que a gente chama de uma educação também militante, porque é preciso, para ter formação integral, precisa ter também essa militância, onde você observa os princípios e aplica na relação com a juventude, com os adolescentes que estão ali. Então, se o monitor ou a monitora não está afinado com esses princípios, também não vai conseguir fazer formação integral. Ao final do processo formativo de uma turma, aquela turma não conseguiu refletir, não consegue, ela pode até ver a realidade, mas não consegue refletir sobre ela. Então, a formação integral não aconteceu. Nós não formamos um cidadão e uma cidadã críticos, que consegue analisar a sua realidade onde vive, analisar a realidade mais ampla que está ao seu redor. Então, a formação integral, ela tem que estar vinculada a esses princípios. É só essa chamada de atenção.
É importante também a gente falar, né? Eu começava com a apresentação para vocês entenderem o nosso lugar de fala, e eu chamei o Baiano para vir, né? Porque nós estamos atravessando muitas dificuldades aqui na nossa região, na EFA aqui de Orizona e com as outras duas, né, de Goiás e de Uirapuru, principalmente pela questão, né, das imposições do governo de estado. E aí muitos dos professores entendem que precisam cumprir aquilo que vem de lá e seguir o sistema, né, do estado. Muitas vezes a gente tem uma visita de estudo, um dia de campo, um seminário, alguma coisa que é ligada à escola. Não, não pode, porque essa turma tem que ter aula. Não, não pode, porque vai para a sala de aula, ele não vai para essa prática. E a gente vai driblando, né, esses lugares. Por exemplo, essa semana, a nossa escola está mobilizada para a realização desse evento que a gente chama de Festa Camponesa e Expoefa. E a riqueza, né, do aprendizado e do envolvimento dos estudantes com a apresentação de projeto profissional, com a apresentação de projeto experimental, com uma feira de produtos da agricultura familiar e os próprios estudantes comercializando e criando caixas das turmas, aprendendo, né, sobre empreendedorismo e fazendo isso e trazendo os produtos da agricultura familiar, recebendo palestras, intervenções externas de extrema importância, e muitas vezes alguém chega e fala assim, mas cadê o professor? É ele que tem que estar dando a aula. Então, a gente leva esse link, né, de pensar a formação integral e que o monitor é preciso ser capaz de entender a aplicação da pedagogia da alternância e linkar isso, né, com o conteúdo, com as suas aulas. Trazer um caderno de acompanhamento, um caderno da realidade, um tema de plano de estudos, fazer uma mesa de discussão, né, ética, e fazer a relação na multidisciplinaridade, que certamente muitos de vocês fazem muito melhor do que nós, mas nós estamos atravessando um desafio muito grande. Às vezes vêm monitores que ainda não têm experiência e não têm tempo, e nós não conseguimos realizar uma formação como vocês estão realizando. Por aqui, se a gente chama o grupo de monitores, né, para essa hora da noite, fazer aí um encontro, nós não vamos ter um número como esse daí, né, de 170 e tantas pessoas, acho que nem no sonho. E até mesmo os que estão 200. nas escolas e pagos por isso, sabe? 200 pessoas já. Então, eu fico espantada. E, às vezes, a gente coloca, né, naquela motivação toda e o que se recebe um balde de água fria. Ah, é? Então está acontecendo isso? Ou chega um material, né, um livro, ou um artigo que alguém escreveu, ou chama para um encontro, né, de uma equipe pedagógica de algum outro lugar. Aí os monitores sempre têm, né, uma outra coisa a fazer, já está abarrotado de coisas. Então, a gente está trazendo isso, não é crucificando vocês, mas é um pouco de desabafo também nosso. Pode passar para frente. Aqui também, como é conhecido de todos, e eu quis trazer esses slides mais, né, só com os tópicos. Esse daqui ficou meio cheinho, mas é aquela tabela também que todos conhecem e que nós trouxemos um pouco do que a EFA aqui de Orizona tenta aplicar. Então, tem um lado que nós falamos com alegria e com um sentimento de realização, que durante esses 25 anos de existência, a gente sempre tentou aplicar todos os instrumentos. Ora, ele é mais aplicado com mais qualidade, ora com menos qualidade, mas todos eles acontecem aqui. Nós temos o plano de estudo sendo aplicado um tema gerador por bimestre, mas a cada sessão é realizado. Os cadernos da realidade, caderno de acompanhamento, cadernos didáticos, os cadernos, a gente criou um caderno zootécnico, né, na nossa escola. Esses cadernos são trabalhados com os estudantes no primeiro ano, na forma de organização e todo em si.
Os estágios, né, tem uma lógica. No primeiro ano é com um projeto experimental, no segundo ano 80 horas que ele pode escolher na área vegetal ou na área animal, e no terceiro ano com a qualificação do projeto profissional, o estágio sendo realizado de acordo com o tema do projeto profissional. Colocação em comum, eu falei que a gente realiza, e aí eu volto a chamar a atenção que muitas vezes a gente entende a colocação em comum só para o plano de estudo. E a gente precisa de fazer mais colocação em comum, socializar mais as experiências, né, de uma EFA para outra, com os estudantes na chegada, sem ser só com o tema do plano de estudo. Ele é uma mediação, e a gente precisa de fazer isso a cada sessão. A tutoria, nós temos aqui a divisão, né, do corpo todo de monitores, assumindo um grupo, um pequeno grupo no acompanhamento. O caderno de acompanhamento, nós temos isso daí, né, como em duas vias. O caderno da realidade é mais para o plano de estudo e o caderno de acompanhamento para os relatórios das sessões, o de acompanhamento das alternâncias. Visita às famílias também, a gente vê, né, a importância. E aqui são realizadas, no mínimo, 2 visitas à família por ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. E, dependendo das condições, a gente realiza mais ainda. O internato, a convivência em grupo, a gente gosta de trazer esse tema aqui, né, junto com esse que é dos instrumentos de comunicação, de relação. A convivência em grupo tem um papel fundamental na formação. Ali a gente vê, né, o entrosamento, o desenvolvimento do estudante, o desenvolvimento da oralidade, das iniciativas, da disciplina. Então, são muitos elementos que dá para ser trabalhado com esse que é o internato pela convivência em grupo. Os instrumentos mais ligados à didática, né, as atividades ligadas aos conteúdos, visitas e viagens de estudos, os serões. A gente tem aqui, né, um mapa que cada noite tem, né, um enfoque diferente, com aulas, com palestras, e toda semana nós temos a quinta-feira, a gente chama de Noite Cultural. E aí é onde acontece também os nossos eventos, né? Amanhã mesmo, com essa Expoefa, nós temos a festa camponesa com apresentações aqui, né, da região, a cultura do carro de boi, que vai, né, aqui na festa da Trindade, essa coisa toda. Então, toda quinta-feira o nosso serão é festivo, é mais cultural. As intervenções externas, todo mundo conhece também, né? A EFA não acontece as aulas só com os monitores, com os professores que estão ali contratados internamente, mas as colaborações externas são de extrema importância. Os cadernos didáticos, a gente tem uma experiência aqui, né, de cada professor adotar isso também como método, como dinâmicas, né, nas suas disciplinas. Eu mesmo tenho um caderno didático de português na primeira série e acho bem legal fazer isso. A atividade de retorno, né, tem que acontecer, como dizia o Baiano lá atrás. Se a formação não é lá e cá, então o que ele está levando para casa como atividade de retorno? O projeto profissional, que todas as EFAs fazem, assim como nós também fazemos. Aqui nós temos um curso em 3 anos. Então, ele termina o terceiro ano com a conclusão do projeto profissional. E avaliação. Aqui nós colocamos como instrumento de avaliação a avaliação semanal e a avaliação formativa. E para o sistema, entre aspas, nós temos, né, a avaliação tradicional, a proforme, né, que é aquela da prova, e que tem ali, né, a avaliação diagnóstica, o governo cobra e traz isso, e aquela confusão toda. E nós temos os nossos instrumentos que nós trazemos e colocamos aqui como avaliação formativa. E quando eu falo desse assunto de avaliação formativa, eu tenho um sentimento aqui no início da mística, um professor disse assim que ia se emocionar. E eu me emociono também, porque nós tivemos um companheiro aqui na nossa regional, que alguns de vocês devem ter conhecido, era Erialdo, de Porto Nacional, de Tocantins.
ele fez o seu mestrado com esse tema de avaliação formativa. E ele defendia isso com uma vontade, né, tão grande de fazer avaliação de forma diferente nas EPAs. Ele já faleceu, né, não está mais entre nós. Mas o trabalho que ele deixou faz a história dele, né, ter continuidade. E vale a pena, Leandro e Preta, buscar com o pessoal lá do Tocantins a experiência que Erialdo trazia sobre avaliação formativa nas EFAs. Pode passar para frente. Aqui, como o Preta disse assim, fala um pouco da experiência de vocês. Nós temos essa foto aérea, então quem não veio aqui ainda, né, na nossa região, essa aqui é o centro, a foto aérea da nossa escola, a Escola Família Agrícola de Orizona. Foi tirada há um tempo atrás, mas essa época agora que a chuva começa, ela fica mais ou menos assim. E a gente gosta de mostrar, né? Tem ali muito verde, mas vocês podem ver que lá ao fundo, nesse espaço que está verde, só umas pintinhas assim, são lavouras. Então, nós estamos num triângulo, que é, né, uma linha que dá acesso a um povoado, chamado Taquaral e Firmeza. Essa aqui na projeção aí está à esquerda. E outra linha que vai, né, para um outro povoado chamado Cachoeira. E a escola fica nesse triângulo. Aqui, bem no meio, onde está essa matazinha, tem um trevozinho, e aí é asfalto até o centro da cidade. No meio ali, tem umas árvores maiores, são umas mangueiras, bem antigas. Era uma casa, né, uma propriedade rural que foi transformada em escola. E, aos poucos, a casa virou refeitório, uma outra sala de aula foi sendo construída com as famílias, lá mais em cima está a parte da horta, temos a estufa, que não aparece aqui nessa foto. Essa construção um pouco maior ali no canto é uma quadra coberta que foi construída com recursos do território, da comunidade, né? E mais em cima, do lado dessa quadra coberta, estão os setores da área animal, avicultura, suinocultura, e lá mais em cima, né, onde tem aquelas árvores ali, estão alguns piquetes e a área da bovinocultura. Aqui à frente, onde eu falava que é bem o canto, né, do triângulo, é a entrada da escola. E a gente vê, né, numa lateral, um dos dormitórios, que é o dormitório feminino, e o dormitório masculino, logo do lado. Gosto de olhar para essa foto, a gente atravessa muitos desafios, está verdinho, mas nós estamos ilhados, né, por lavouras, lavoura de soja e bem na beira da cidade. Cida, Oi? só para dizer que essa nossa área, ela não dá um alqueire goiano, né? É 4,4 hectares. Então, o 4,4, né? Ele viria se fosse um alqueire, seria 4,84. Então, falta um pouquinho para um alqueire. Então, é uma pequeníssima propriedade onde acontecem esses laboratórios, né? Então, é muito desafiador, como a Cida disse, porque nós temos as lavouras, já perdemos, por exemplo, maracujá, quando há pulverização, né? Então, é um desafio para a gente também manter os princípios agroecológicos dentro dessa propriedade aqui. Sim, e como o Baiano disse, né, é uma propriedade pequena e a gente já chamou isso de laboratório, de campos demonstrativos, de setores, e nós temos os trabalhos de grupo dos estudantes, né, que é quem cuida do refeitório, ajuda na cozinha, na horta e tal, a gente chama isso numa organização chamada Coletivos de Jovens. E que eu gosto muito, né, dessa denominação, e a gente também adota isso na formação. E depois, se quiserem, né, conhecer um pouco mais dessa dinâmica, são 10 grupos chamados coletivos de jovens.
E aí pequenos grupos fazem rodízio a cada 2 semanas, de modo que os estudantes passam por todos os setores de produção, incluindo sala de aula, refeitório, o esporte, né? E aí mais a olericultura, a horta com o quintal produtivo, a parte dos animais e culturas e etc. Pode passar para a próxima tela. Aqui eu já descrevi, né? Que a gente tem ali que via na foto aérea. Não precisa de ainda detalhar. Então, os laboratórios técnicos, né? Suíno, bovino, aves e frango, horta, quintal, e desse modo que eu falava também, nada de grande porte. Essa produção vai para a cozinha, né, da escola e algum excedente é comercializado. Pode passar. Essa estrutura funcional, e aí volta lá, né, na questão da associação, como o Baiano dizia. Alguém comentou ali nas mensagens, né, que escola linda. A gente já passou por muitas coisas. Tem época que não é uma escola linda, né? Ali é muita poeira por ser nesse lugar. As construções são precárias. Nós buscamos recursos de diversos lugares, né? Aqui do Brasil mesmo, de fora, né? De outros países. A associação mesmo, né? No início, as famílias vieram, ajudaram a construir em mutirões, e a gente já viveu muita coisa verdadeira na associação. E aí a gente brincava, e o Adair, lá do Rio Grande do Sul, uma vez ele disse uma coisa que eu acho bem concreta. Uma vez a gente estava em Brasília, lá com os deputados conversando, e eles fazendo um pedido, e aí falando com um deputado como é que era, o que precisava, e pedindo muito, né? Aí o deputado disse assim, às vezes é pela simplicidade que vocês têm tanta atuação das pessoas. E o Baiano dizia na semana passada, agora é um tempo de abundância. Nós estamos com um governo aqui, né, que está mandando dinheiro. Mas, junto com isso, tira o pertencimento das famílias e dos estudantes, né? Parece que eles não cuidam com tanto carinho quando é uma coisa que é dada, é de graça, né, ou é pública, não foi construída por eles mesmos. Mas é preciso, né, reformas, cuidado, é necessário, né, mais construções. Nós ficamos sem bibliotecas, tivemos aqui, né, problemas com chuvas, então muitas coisas vão sendo destruídas e é preciso buscar esses recursos. E as famílias, a associação, ela vai se distanciando desse exercício que a gente falava dos mutirões, né, do cuidado com a escola. Mas pode passar. Opa! Essa fala da Cida, ela tem duas, são tão importantes que assim, nós temos carência de recursos. E parece ser uma coisa ruim, né? Às vezes nós estamos com muito recurso, parece ser coisa boa. Então, eu queria refletir exatamente isso, né? Nem sempre ter muito recurso é uma coisa boa para uma escola comunitária, porque às vezes as pessoas começam a considerar que não precisa das famílias para tocar o projeto. E eu conheço escolas que tiveram muito recurso e que as famílias distanciaram porque não precisava da contribuição. E quando acaba o recurso, as famílias não tinham costume de participar na sua manutenção. Então, eu vejo como uma faca de dois gumes, né? É preciso que a gente faça uma gestão onde não perca de vista o comprometimento das famílias nessa manutenção dessas instalações, do pertencimento, da corresponsabilidade com essa escola que ela tem que ser família. Então, já vi escola que hoje está em crise porque as famílias não eram demandadas, elas foram afastando. Então, a escola virou a escola da igreja tal, a escola do financiamento que vem da Itália ou de outro lugar, mas que não tinha compromisso das famílias com a escola. Então, é preciso que a gente pense isso. Quer dizer, como é que eu tenho? Que eu tenho uma escola que está bonita, mas que eu não deixe essa primeira parceria, que é com a família, desaparecer. Porque se a parceria com as famílias desaparecer, acabou a escola família agrícola. Nós podemos receber recursos de emenda parlamentar,
podemos receber recursos de projetos, e a gente recebe, a gente elabora projetos, disputa editais, mas não podemos esquecer que o internato é, sobretudo, uma responsabilidade das famílias. São elas que terão que ter o compromisso de fazer com que esse internato seja uma extensão de sua casa. Não é verdade? Porque o filho e a filha vai estar ali, dividindo tempo com outras pessoas, alimentando, vivendo ali naquele período. Então, é preciso que tenha esse comprometimento. Está dentro do tema da associação, logicamente, isso aqui, né? Sim, e os próprios estudantes, né, nesse trabalho que a gente chamava dos coletivos de jovens, quando eles cuidam, eles também têm mais comprometimento e sentem mais pertencentes. Ajudam no refeitório, ajuda eles que cuidam dos alojamentos, e se o governo começa a despejar gente, funcionário lá, ele vai sentir que ele não tem que fazer isso, né, ele não tem que cuidar. E a hora que acabar, vem mais, né? Então, é essa lógica que a gente quis trazer para vocês. Pode passar para frente, Leandro. Aqui também eu trouxe umas ilustrações já de umas fotos mais antigas. Está o baiano ali novinho no cantinho lá, ó, tocando violão. Mas é de uma apresentação que eu fiz já há um tempo, né? Nós temos aqui num canto um símbolo de uma árvore, que é um flamboyant, que virou um símbolo aqui da nossa escola. Foi uma muda de uma árvore trazida por um estudante da segunda turma nossa. E hoje, até hoje, né, a turma se reúne em volta desse flamboyant no momento de oração, e nas quintas-feiras, que é essa noite cultural, todo fim de noite a gente faz essa roda em volta desse flamboyant. E tem um ditado que eles dizem assim, nessa época agora, de outubro, flamboyant é uma árvore muito comum aqui para nós na região. Não sei se vocês conhecem. Ele tem umas flores, tem umas 3 cores, amarelo, vermelho, um laranja. E essa é a época que ele começa a florir. Né? De outubro para frente, ela fica toda cheia de flores, parecendo um ipê, né? Cai as folhas e ficam só as flores. E aí o ditado dos meninos é assim, ó, o flamboyant floriu, o terceiro ano saiu. Ou que ele conclui, né? E eles dizem ainda assim, a hora que o flamboyant não solta uma flor enquanto não apresenta o primeiro profissional do jovem. Então, tem, né, simbologias para nós isso tudo. E essa foto aí, ela é para mostrar a pedagogia da alternância. Nessa formação que a gente falava que não é só, a formação integral não acontece só lá na sala de aula. Então, nós temos uma foto ali, né, o flamboyant florido lá atrás, com as flores laranja, e as meninas na realização de um trabalho dos coletivos. Temos uma mística, né, o baiano lá no violão. Temos uma casa com o carrinho da escola fazendo a visita à família. E em cima, uma menina colhendo o alho, que é do projeto experimental. Do outro lado, um auditório nosso, né, de uma época para trás, aí, encontro das famílias. Tem a cadeirinha mesmo da escola, né, da sala de aula, com o menino fazendo prova. E outras brincadeiras, né? A área de esporte, preparação dessas culturas. Pode passar para frente. Mas dizer diferentes espaços e lógica de formação. Lá na família, no meio, e cá no centro pedagógico, né? Na escola, no centro de formação. Ali, de novo, né? Mais uma questãozinha do flamboyant, o auditório, a mística, a oração. Né? Nós temos um momento de oração. Não é dado aula de ensino religioso. O ensino religioso está na matriz curricular, mas ele acontece diluído durante a semana, 10 minutinhos de momento de oração às 10 horas da manhã. Pode continuar. Ainda, né, de novo, nossa programação da sessão. Toda segunda-feira, na chegada, os estudantes recebem a programação, a pauta da semana, e ali é direcionado. E depois, né, o tutor reúne com o seu grupo, pequeno grupo, também para fazer esse acompanhamento. Pode passar.
Aqui um pouco mais dos coletivos, né, que eu falava que são 10 e atuam por setores. Pode ir para frente também. Ainda, né, dos setores e do acompanhamento, na escola, em casa, em sala de aula, nas atividades de campo e etc. Pode seguir. Tem, né, essa quantidade, a gente fala que eles ficam em formação 24 horas, fala que até quando está dormindo ele está se formando, né, que é na convivência lá no quarto, no alojamento, dividido com outros, ele sai do confortozinho dele de casa e vem para a escola e é preciso dividir um banheiro, dividir um alojamento e tal. Então, esses estudantes também precisam de momentos livres e é preciso um capricho nisso, né? A gente não pode deixar esses meninos só, né, na imposição do trabalho. E eles ajudam sempre nesses momentos, né, de criação de algum evento e da preparação toda quinta-feira dessa noite cultural. Pode ir para frente. Os serões, como eu disse, né, nós temos uma programação a cada noite. E aqui a alternância é semanal. Nós temos uma sequência com 3 turmas em uma semana que começa na segunda-feira, às 8 horas da manhã, inicia, de 7 até 8 é a chegada, às 8 horas as atividades são iniciadas. E termina lá na sexta-feira, à tarde. E aí vem o transporte, eles vão embora. Nós não temos estudantes na escola em finais de semana. Então, às noites, na segunda-feira, para cumprir, né, o currículo, nós temos aula, uma 2 horas aula à noite de segunda-feira. Terça-feira, à noite, são jogos, esporte, né? Na quarta-feira, o serão é formativo. Nós já adotamos oficinas, e aí o grupo participava da oficina que ele mais se interessasse. E hoje nós temos uma dinâmica de serão formativo. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma palestra da merenda escolar sobre alimentação, nutrição e alimentação. E assim vai, toda quarta-feira é um serão formativo. E a quinta-feira é a noite cultural. Às vezes é programada pelos próprios estudantes sem ser aberta para a comunidade. Outras vezes a gente faz uma comemoração de aniversários, é uma festa como essa que vai acontecer amanhã, a festa junina, e aí a gente convida, né, abre para a comunidade maior vir para a escola. Pode passar. Intervenção externa, né, a gente já falava disso, e considero assim, nós vamos perdendo com esse aulismo que o Estado vai cobrando, mas ainda mantemos aqui, né, esse caráter da intervenção externa. Amanhã mesmo, nessa exposição, nós vamos ter várias intervenções externas. Vamos ter uma demonstração de uso de drone na agricultura, com uma empresa que tem aqui. Tem uma visita de estudos numa propriedade, né, a robotização na propriedade leiteira. Temos palestras sobre a utilização de biológicos na cultura, né, que é aquela agricultura farm, que eles chamam, on-farm. Vamos ter uma palestra sobre olericultura e irrigação, com uma ex-monitora aqui dessa escola também, que hoje está no Instituto Federal. Então, é mantida a intervenção externa na nossa escola. Pode passar. A visita e viagem de estudos, a gente faz, né, e deixa essa denominação. Visita algo mais ao entorno da escola, próximo, né? E a viagem de estudo alguma, né, mais distante. Por exemplo, aqui nós já tivemos participação em feiras em São Paulo, tem aqui num outro município que é mais distante, que é Rio Verde, mas é no estado de Goiás mesmo, nessas feiras maiores e coisas assim. Então, há essa diferenciação de visita para viagem, mas a gente sempre mantém também. Pode passar. Conselho. Essa daí é a fala do baiano, né? Está ligada à associação. Também nós estamos vivendo agora, né, uma dificuldade. O Estado exigiu o conselho escolar para cuidar do recurso que ele manda, pela merenda escolar, para receber as verbas para as reformas e tal. E nós começamos a perder o nosso conselho comunitário.
nós tivemos, né, já a experiência do Conselho Comunitário com uma família de cada comunidade, não era de cada município, não, de cada comunidade. Já chegamos a ter conselho aqui na escola com 20 e tantas pessoas, não era, Baiano? E Sim. Hoje... Eram 12 núcleos, né? Tivemos 12 núcleos, né? É. Onde as pessoas vinham para esse conselho, tendo o titular e o suplente de cada núcleo, né? De cada comunidade, de onde vinham os estudantes para a EFA, né? É. E a gente agora não está conseguindo reunir esse povo, né? Eles estão muito ocupados com outras coisas e deixam os estudantes lá por nossa conta mesmo, e do jeito que vocês fizerem aí, tá bom. E queremos resgatar, né, esse conselho comunitário. Não é só conselho escolar para registrar recurso, verba, né, e manutenção da escola. Às vezes até a ata é produzida primeiro e eles vêm só para assinar, né, e não reflete sobre a situação mesmo da escola. Mas nós temos, né, essa nomenclatura e primamos por ela e estamos agora tentando reaver a atuação desse conselho comunitário. Pode passar para frente. O conselho, na verdade, ele amplia o papel da associação, né? É porque se a gente fica só no papel da associação, acaba que envolve mais a diretoria. E quando você constitui o conselho comunitário, você traz uma representação maior para dialogar com a equipe pedagógica e com a própria diretoria da associação, né? Então, isso fortalece o movimento. E para realizar a formação das famílias, né, também, que é de extrema importância ter um representante de cada comunidade, que ajuda também, quando a escola não vai, o próprio conselho ajuda a fazer isso. Visita as famílias, como eu disse, né, nós temos aqui um cronograma, e a Luísa, a esposa do Baiano, que cuida desse cronograma, então toda família precisa de ser visitada no mínimo 2 vezes no ano. Uma no primeiro semestre, a outra no segundo semestre. Algumas são visitadas mais vezes. Pode passar para frente. Aqui, né, de novo, para a gente ver, lembrar, pensar um pouquinho com esse nome, né? Eu fazia essa apresentação há um tempo atrás e quando fui resgatá-la, pensei, eu vou manter essas mesmas fotos que estão aqui. E de dizer, né, que isso tem uma organização pedagógica. Você pensar a chegada do estudante, a duração da sessão e o que ele vai levar para casa. E nessa dinâmica, lá e cá, lá em casa, né, o que ele está levando de plano de estudos, de tarefas escolares, de ação prática na propriedade, o que é o cronograma que ele leva para lá, para casa. E quando ele vem de volta com a colocação em comum, como que nós estamos lidando com isso? Ou se nós vamos só para o proforme mesmo, né, da chegada e corre para a sala de aula e é aquela coisa toda. Então, zelar disso. E a gente lembra dessa foto, né, ali os estudantes se despedindo, porque cada um sai para uma região, e eles criam esse vínculo, né, por conviver no internato. E a importância, né, de ir para casa e também vir para o centro. Isso mantém o nosso nome de pedagogia da alternância. Pode passar, estamos chegando ao final agora. Desafios, nós já falamos, né, durante a fala do Baiano, e eu trouxe um desafio aqui agora, mais pela minha experiência como professora de língua portuguesa e de produção de texto. Estou tentando escrever um artigo e queria, né, jogar uma sementinha aí para vocês. Deve ter monitor de português aí, né, de produção de texto, da área das linguagens. Um dos desafios, eu estou tentando agora produzir um artigo, era para ir para o Compab e eu não consegui concluir. Eu estou escrevendo sobre a importância dos cadernos na pedagogia da alternância, na dinâmica das EFAs, e a importância da escrita na era digital. Porque não sabemos se vocês estão passando por isso, mas com tantas dinâmicas e aplicativos e das tecnologias que estão aparecendo por aí, né, da inteligência artificial,
e do uso do celular e da internet, dos chats, né? Agora esse famoso que está aí, o GPT, ninguém quer produzir mais nada, né? De próprio punho ou de pensamento aqui, né? Seu próprio, de autoria sua própria. E eu trago isso, né? Um desafio grande. Ali em cima, sobre a manutenção do projeto, acho que o Baiano já falou bem disso, né? A questão dos convênios, que a gente precisa do convênio, sim, porque senão não vai conseguir se manter, mas é preciso muito cuidado para não perder a ideologia, né? A filosofia, os princípios da pedagogia. A participação das famílias, né, na associação, pensar que não é só manutenção financeira da estadia na escola, mas sim um pertencimento à associação. Entender essa associação e participar ativamente nela. Entender que os projetos auxiliam, mas eles são esporádicos e não são permanentes. Quem fica ali mesmo, né, são as famílias, os monitores e os estudantes. Doações e voluntariados são esporádicos. Às vezes você tem aquela pessoa, mas não pode contar com ela todos os dias, né, em todas as necessidades. E aí eu volto de novo, né, nessa coisa da escola, dos estudos na era digital. Nós fomos influenciados a levar os estudantes para olhar para o celular o tempo todo, 24 horas, na época da pandemia, né? E agora, para tirar isso, nós estamos atravessando uma dificuldade muito grande. E aí eles perguntam assim, ó, mas tem que ser escrito à mão, não pode ser digitado? Aí digita no celular porque vai lá e copia. E a cópia de uma coisa que às vezes não reflete. Porque se você lê e produzir, há uma diferença. E eu sou meio antiga nesse aspecto. Eu gosto dos meus escritos, eu estou até com meu caderninho aqui na mão, né? Eu gosto do rabisco, de embolar a folha, jogar lá, pegar ela de novo e olhar. Então, primo por isso. E a pedagogia da alternância tem que zelar dos cadernos e entender que a escola não aboliu a escrita e não pode abolir. E isso é tão sério e tão grave, gente, que nós estamos com um plano de estudo agora no primeiro ano, que se chama os recursos físicos da propriedade. E os estudantes escreveram, né, como título da capa do plano de estudo, assim, recursos, fisco, propriedade, projeto, porque digita lá no celular, às vezes corrige, às vezes não. Na hora que vem para o caderno é a mão. Né? E aí, do jeito que fala, problema. Então, essas coisas todas estão aparecendo na escrita. Porque na oralidade, se você falar isso, não tem nada a ver. Eu sou da linguística também e aprovo, mas na hora da escrita nós temos que resgatar. Então, eu trago isso, né? Baixo interesse dos jovens pelos estudos, dificuldades de letramento, que é a alfabetização mesmo, né? Pouca escrita, leitura e interpretação, pouquíssima, baixo nível de pensamento crítico e pouca participação social. Outro dia eu peguei um material, né, de leitura, li e achei, encantei, né, com aquilo, levei, refiz os recortes e coloquei para eles. E aparecia na internet assim, ó, leitura de 10 minutos. Quer dizer, esses meninos vão ler isso aqui no minuto. Eu falei, gente, vocês acham que uma leitura de 10 minutos é longo? Às vezes, vixe. Então, gente, nós estamos vivendo agora com uma sociedade, um público que não lê. Ele só passa, né? Passa ali a figura e um tópico e pronto. Então, eu trago isso como desafio. Nós estamos falando de organização pedagógica e eu sou do português e da produção de texto. Sou uma defensora do caderno e da escrita. Sou filha de professora, fui alfabetizada pela minha mãe e quero, né, enfatizar isso. Zerem dos cadernos. Pode ter trabalho digitado? Pode. Mas o estudante tem que saber o que ele está escrevendo naquele trabalho digital. O que ele copiou, o que ele produziu lá no chat GPT. Isso é um artigo e eu estou aqui gastando tempo porque eu gosto de falar disso. E estou vendo aí que o povo está concordando comigo, né, dizendo que é verdade, realidade, nossos estudantes não leem. Então, vamos cuidar disso e vamos defender a escrita nas nossas escolas. Pode passar para frente.
Cida, quero só... Você colocou essa questão dos desafios, e eu tenho visto muitos professores, monitores, monitoras angustiados com o novo público que nós estamos recebendo nas escolas. Acho que esse é um desafio que quem está nas escolas, famílias, tem que encarar. Nós temos dois fatores que modificaram muito, e estamos os estudantes que estão nas EFAS nesses últimos 3 anos, eles são frutos da pandemia. Então, já com uma deficiência muito grande, porque eles ficaram 2 anos fora do presencial, seja no final do ensino fundamental, ou até mesmo no início do ensino médio, né? Então, esse é um desafio que nós vamos ter vai demorar 10 anos para recuperar. É a questão dos frutos da pandemia. A outra questão são os estudantes frutos do bolsonarismo, do negacionismo. Então, a gente não pode perder de vista os 2 anos da pandemia e os 4 anos do negacionismo que foi pregado. A desvalorização do livro, a questão da violência, do ódio. Então, nós criamos uma sociedade muito apática. E isso afetou diretamente aos adolescentes que estavam em processo de formação. E nós temos hoje esse público nas escolas. E, às vezes, nós queremos fazer uma comparação com as turmas anteriores. Esse é um risco. Porque, se a gente assim faz, nós não vamos ter energia para conduzir essa travessia. Então, para mim, esse é um desafio que está colocado para as escolas, não só para as EFAS, né, mas a gente tem diálogo com outras escolas, o desinteresse. Quantas vezes eu assistia os nossos monitores, monitoras, dando aula, olhando por uma tela de computador, e, na verdade, quem abria as câmeras era 2, 3 pessoas, até o máximo 5. E você não tinha como exigir que eles abrissem suas câmeras. Muito certamente se contentavam apenas com o resumo, né, daquilo que ia ficar. Então, nós estamos com essa turma aí, e que precisamos nos desafiar para superar essa deficiência que foi criada ao longo dos últimos anos, que está refletindo diretamente na desmotivação, nessa desmobilização para a leitura, né, para a busca do conhecimento crítico. Então, houve, de fato, esse processo que nós vamos demorar aí um tempo para superar. Então, aos monitores e monitoras, tem que ter resistência para não ceder à onda do descaso com a leitura, mas, ao mesmo tempo, a resiliência, que é o refazer todo dia, porque senão não consegue tocar. Era um pouco nessa linha que eu queria só provocar. Sim. Então, penso que nós provocamos, né, bastante. Aí pode passar esse do desafio, a gente já falou sobre eles. E aqui eu trouxe uma letra de uma música e o cantor é daí, né? Então, eu não vou me atrever e pedir o baiano para cantar, vamos deixar. Eu tinha falado com o Preta que era interessante a gente projetar, mas vocês conhecem demais essa música e ela tem tudo a ver com a gente, né? E depois vocês vão ouvir e lembrar dessa fala minha, tá? A gente usa muito, né, cada trecho desse. O que é, Preta? Então, assim, só dizer, Cida, que você acertou na música, né? Uma música bastante usada por nós, né? Aqui no Piauí também, Construtores do Futuro. Sim, ela tem um significado muito forte para nós, né? Cada trechozinho desse daí. Assim como nós falamos do hino, né, da nova escola, que é a composição do baiano, essa daqui também tem um significado muito forte. E aí depois a gente volta nela. E eu queria encerrar a minha fala para vocês depois também fazer alguma pergunta. Pode passar para o próximo slide.
Outro dia, o nosso presidente aqui da associação fez um pedido para a nossa equipe de professores, monitores. Ele pediu, assim, que a gente escrevesse uma redaçãozinha curta, mas com esse título, né? Ser professor monitor EFA. Está escrito professor porque nós temos as duas formas aqui. Tem alguns que são professores horistas mesmo, né? E outros que são monitores. Por isso está escrito ali assim, ser professor monitor EFA. E eu queria só ler o primeiro parágrafo para vocês, do que eu escrevi para ele. E para dizer desses desafios, como eu falei, e o Baiano também tem acompanhado isso aqui com a gente, e esse presidente que fez esse pedido para nós, ele me respondeu outro dia que poucos escreveram sobre isso. E eu poetizei, né, aqui. Falei que diante de todos esses desafios, tem dias que a gente vai embora para casa inquieto, com o coração apertado, porque uma coisa não deu certo, porque desgastou com um colega, porque isso, porque aquilo. Mas o meu coração, a minha paixão por essa escola, ela vem de longa data. Eu estava concluindo o curso de licenciatura e comecei a participar do processo de implantação aqui da EFA de Orizona no ano de 98. E de lá para cá, eu nunca deixei de estudar essa pedagogia. E acho que ainda tem muitos dias que todo dia aparece uma coisa nova. E agora nós estamos com o Fernando, acho que ele até entrou aí, parece que vi. Eu falei que eu quero pegar na mão do Fernando, porque ele é um estudioso, né? Ele está no mestrado e eu fico me vendo nos passos dele. Mas dizer para vocês assim, que para mim ser professora ou monitora da EFA, eu começo com 4 palavras-chave ou expressões-chave que definem o meu pronunciamento. Dizer quem sou, as escolhas que eu fiz, a minha trajetória acadêmica e o meu projeto de vida. Quem sou, porque isso está em mim, né? Eu vi a EFA a partir da minha infância, que eu cresci numa escola do campo e que parecia muito com aquela foto que vocês viram aérea lá da nossa EFA. Uma casa, né, um grupo escolar que era interligado e cheio de mangueiras e tal. E aqui eu trago até, né, nessa questão, citando Paulo Freire, né, na obra A Sombra desta Mangueira, quando o filósofo brasileiro retoma a sua própria história, relembrando a sua vivência. E eu fui alfabetizada no quintal da minha casa, na sombra das mangueiras, com a minha mãe, que era professora, né? Antes mesmo de eu ter as aulas, eu já estava alfabetizada, olhando ela dar aula para os outros alunos ali da nossa escola. E vou lá em Rubem Alves, né, quando ele traz a Escola da Ponte de Portugal, que ele fala, me apaixonei por uma escola e eu me apaixonei por essa escola. Ele apaixonou pela Escola da Ponte, quem tiver oportunidade também vai lá e conheça. E eu me apaixonei pela EFA. O Baiano acompanha essa minha trajetória desde o primeiro dia, né, que eu pus o pé na EFA de Orizona e sabe do que eu estou falando. As escolhas que eu fiz, eu tive um momento que eu fiz uma escolha de sair aqui da EFA, mas fui estudar pedagogia, né? Fui para o mestrado, fui viver outra experiência e ainda voltei para cá. A minha trajetória acadêmica, ela foi direcionada para a pedagogia da alternância. Tenho o mestrado, né, que fiz sobre a educação do campo e a pedagogia da alternância. E hoje, para mim, a escola, a EFA, é o meu projeto de vida. Eu tenho não só como uma profissão, mas como o meu projeto de vida. E pode passar a última slide, que ali no finalzinho. Aí o último parágrafo eu digo assim, ó, hoje, se me perguntarem, né, diante de todas essas situações que eu falei para vocês, que tem, né, estudantes que escrevem errado, não querem saber de escola, tem indisciplina, falta participação das famílias, falta integração com outro monitor e tudo mais. Mas ainda hoje, se me perguntarem, você ainda nutre esse mesmo sentimento pela EFA, aquele, né, lá de 98, 99,
Eu responderei mesmo com a atual conjuntura da educação, desinteresse, né, aprendizagem defasada, o baixo índice de leitura, abandono, poucos recursos e etc. Eu prefiro e ainda arrisco dizer, ainda bem que sou professora e monitora de F, pois é essa proposta que não nos deixa desistir e nos faz pensar nos problemas como oportunidades que a realidade nos apresenta. E a cada problema desse, né, um novo desafio e a gente tende a caminhar.